E voltamos a falar do indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Para você que está chegando agora, é uma notícia que a Band News está trazendo para você desde o começo da noite desta quarta-feira. O ex-presidente e o filho dele foram indiciados pela Polícia Federal por suposta tentativa de coação no âmbito daquela ação do suposto plano de golpe de Estado. Os dois estariam atuando junto a autoridades dos Estados Unidos. São mais informações, né? Não é uma novidade propriamente, mas a Polícia Federal revelou mais indícios e conversas mostrando a atuação de Jair e Eduardo Bolsonaro junto ao governo Donald Trump para evitar punições a ambos aqui na Justiça brasileira. Indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, como a gente mostrou aqui, foi alvo de operação agora à noite da Polícia Federal. A gente traz agora para você aqui um pouco da repercussão política. Vamos começar a ouvir o mundo político, o que pensa sobre essa operação e sobre esse novo passo da investigação da Polícia Federal. A gente ouve agora um deputado parlamentar aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o deputado federal pelo PL aqui de São Paulo, Coronel Tadeu, que está ao vivo conosco aqui. Deputado, obrigado pela presença, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Qual a análise, deputado, dessa ação de agora à noite? Bom, vamos lá, Vitor. Quando o Estado começa a investigar opiniões, a gente já está se distanciando de uma democracia. Nós estamos mesmo vivendo um regime de exceção disfarçado. Então, você imagina se nos Estados Unidos um congressista fosse indiciado por visitar o Brasil e conversar com autoridades brasileiras sobre liberdade de expressão, que é o que o Eduardo está fazendo nesse momento. Isso seria um escândalo internacional. Mas aqui estão tentando normalizar esse tipo de comportamento como se isso fosse razoável, o que não é. Então, o que está sendo punido nesse momento, com esse indiciamento, não é um crime, porque ele não existe. Na minha opinião, ele não existe. O que está sendo punido é justamente a coragem do Eduardo de se posicionar contra um sistema que está preferindo mais o silêncio do que qualquer crítica. Hoje é o Eduardo, é o presidente Bolsonaro. Amanhã pode ser qualquer um, qualquer deputado, qualquer cidadão. E aí onde eu falo e repito, né? Isso é uma democracia seletiva, uma justiça seletiva. Né? Com todo respeito aí ao delegado da Polícia Federal que fez esse indiciamento, é uma medida absolutamente equivocada e até perigosa do campo de vista político. E a Polícia Federal que está fazendo isso. O que a gente está vendo é um uso político de uma estrutura investigativa do Estado para tentar criminalizar aquilo que, na verdade, é uma ação política legítima e garantida pela Constituição. O Eduardo Bolsonaro, não vejo que ele tenha cometido nenhum crime, muito menos o pai dele, que está recluso, inclusive, dentro da sua casa. Ele está somente exercendo a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de atuação parlamentar no exterior. Conversar com autoridades americanas, no meu ponto de vista, não constitui absolutamente nenhuma anormalidade, nenhuma infração ao Código Penal, né, e nenhuma afronta a qualquer processo que esteja em curso no Brasil. Ô, deputado, o senhor vê a possibilidade agora de que essa ação da Polícia Federal, ela acabe tendo um efeito contrário, ou seja, ao invés de coibir essa atuação do campo bolsonarista junto ao governo Donald Trump, isso acabe, pelo contrário, estimulando até novas ações do governo americano, acabe estimulando agora uma reação da Casa Branca? Olha, Vitor, os Estados Unidos são avessos a qualquer tipo de afronta à liberdade. A liberdade para eles é um bem, um bem muito precioso. E muito provavelmente isso não vai acabar bem. De um lado, nós estamos esticando a corda aqui no Brasil e partindo para cima de políticos, né, que querem ter o direito à sua liberdade de expressão, querem ter o direito de falar, de criticar, de contrapor alguns fatos que estão acontecendo. Do outro lado está lá os Estados Unidos, vendo com lupa o que o Brasil está fazendo no campo democrático. E olha, cada vez mais eu tenho a consciência de que nesse momento as autoridades brasileiras estão se afastando do campo democrático, estão cada vez mais tiranizando as decisões e partindo para cima de opositores políticos. Isso a gente viu na Venezuela, nós vimos na Revolução Cubana, o que foi que o Fidel Castro fez logo que assumiu Cuba, lá em 1950, 1951. Então é terrível esse processo que nós estamos vivendo. Nós estamos
causando uma intranquilidade nos brasileiros hoje que a gente nunca viu. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso. Então, isso não é legal, isso não cai bem, né? A gente teria que buscar alternativas, né, para fazer com que tudo isso desse uma reviravolta em todas essas situações que nós estamos vendo nesse momento. Então, os Estados Unidos pode ter certeza que muito provavelmente deverão apertar ainda mais as medidas, principalmente da Lei Magnitsky, em relação a determinadas autoridades brasileiras. Ô, deputado, e me permita mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o Congresso Nacional. Hoje, aliás, foi um dia em que a oposição comemorou uma grande vitória, que foi a mudança no comando da CPMI do INSS. Até ontem, a gente tinha um cenário em que dois parlamentares muito alinhados ao governo Lula estariam nas posições de presidente e relator da comissão. E aí, de última hora, a oposição conseguiu se movimentar e fez com que a relatoria e a presidência mudassem. Agora, o presidente vai ser o senador Carlos Viana, o relator, deputado Alfredo Gaspar. Isso foi comemorado durante o dia. A oposição sente que tem melhorado o ambiente no Congresso Nacional, que há um clima mais favorável para a aprovação das suas pautas. E isso inclui, por exemplo, a anistia a bolsonaristas, o avanço da PEC do fim do foro privilegiado. O senhor vê uma mudança de ambiente nesse momento do Congresso Nacional, deputado? E como essa operação de agora à noite interfere? Ainda não, Vitor. A vida da oposição dentro do Congresso Nacional não é fácil, até porque nós somos em menor número, tanto de deputados e principalmente de senadores. A gente sabe muito bem as dificuldades que a oposição tem para vencer uma pauta lá dentro. E hoje, Vitor, foi uma surpresa muito grande. Foram 3 votos de diferença. O senador Carlos Viana ganhou por 17-14, se eu não me engano. E aí ele escolheu um relator dele. E isso impôs uma derrota ao Davi Alcolumbre, que havia escolhido o senador Omar Aziz, e ao deputado Hugo Mota, que havia escolhido outro relator, eu não me lembro o nome dele agora. E aí o jogo mudou, o governo perdeu, né? E perder esse jogo nesse momento é uma situação muito delicada agora para o governo, porque eu acho que agora essa CPI não acaba em pizza. Eu acho que essa CPI vai expor verdades que até então não tinham sido trazidas em nenhum momento para saber quem é quem nesse jogo, desse roubo bilionário que aconteceu no INSS. Eu vou ficar muito feliz de saber quem serão os culpados, porque até agora ninguém foi preso. E o dinheiro está sendo devolvido aí numa pressa, porque eu acho que deve ter muita gente graúda envolvida nesse escândalo todo. Mas, como eu estava falando, a oposição não tem vida fácil. O fato de a gente ter ganho essa vitória, que é importantíssima no jogo político, não significa que a gente vai ganhar as pautas que nós estamos lutando hoje, que é justamente a aprovação do PL da anistia, que é o fim do foro privilegiado e principalmente o fim das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Não significa, uma coisa nesse momento não se relaciona com a outra, mas para nós da oposição foi realmente uma vitória acachapante, grandiosa mesmo, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. Perfeito. É a avaliação do deputado federal Coronel Tadeu, do PL, aqui de São Paulo. Obrigado, deputado, pela presença. Boa noite, bom descanso por aí. Obrigado, Vitor. Um abraço para todos. Um abraço, boa noite.